Oi, hoje eu tô aqui para compartilhar um pouquinho sobre as energias de 2020, porque daqui 2 dias nós temos o Ano Novo Astrológico. Então hoje é dia 18 de março de 2020 e o Ano Novo Astrológico esse ano cai no dia 20 de março de 2020. E no começo do ano, como todos os anos, eu escrevi um texto sobre essas energias que a gente vai tá surfando este ano. É um texto que tá no meu site, tá no meu Insta, tá no meu Face, tá nas minhas redes, né? E ele conta um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, né? A diferença é que hoje, como a gente tá vivendo esse momento único, pelo menos nos meus 45 anos de existência, para mim é único, né, nessa dimensão, que eu me lembre, a gente vai trazer também o contexto atual para conversar um pouco sobre essas energias. Para quem já me conhece, né, ou porque vê, né, ou lê aquilo que eu escrevo, ou porque passa comigo em consulta, eu sempre digo que eu não tô aqui para apresentar nenhuma verdade. Eu tô aqui para compartilhar os meus estudos. Já há 19 anos, até mais, eu comecei a estudar os símbolos, né, a simbologia que há em tudo. E foi quando eu me interessei pelas ferramentas que hoje eu uso nas minhas consultas, que é a numerologia, a astrologia, as frequências das cores e os arquétipos do tarô. Então, vamos lá. Bom, antes de começar falando um pouquinho, né, da energia de 2020, eu vou falar um pouquinho assim da onde a gente está saindo, pra gente entender esse contexto atual, tá? E aí eu gosto de mostrar, porque nada como algo tangível, né, algo da matéria, pra gente poder ter uma compreensão melhor sobre essas questões que estão num outro plano, tá? Então, eu também fiz um vídeo sobre isso, né, que eu chamo de ciclo da morte, que começou em 2015, né, e terminou em 2019, mas como a gente considera, né, como eu considero o término de 2019 agora, né, entre quinta e sexta, porque para mim o ano só começa quando o Sol ingressa em Áries, né, e com o equinócio de outono, que é o que vai acontecer na sexta. Até agora, para mim, a gente vem vivendo essa energia ainda desse ciclo da morte, e agora, né, fazendo a transição para um ciclo chamado de autogestação, a origem ou julgamento, né? Aí tem várias nomenclaturas. Eu gosto de me referir a esse ano como o ciclo da autogestação, tá? Então, rapidamente, eu vou mostrar aqui, né, os arquétipos que a gente viveu esses 5 anos, né? Eu não sei se dá para vocês verem todos, né? Aqui a gente tem 2015 até 2019, né? Então 2015, 2016, 17, 18, 19. E como vocês podem reparar, em todos esses anos houve uma predominância da energia violeta. E a energia violeta, ela é uma frequência que tem uma relação com este centro de energia, que está conectado com a nossa espiritualidade, mas não entendam aqui espiritualidade como uma crença em Deus ou em anjos, ou, né? Eu vejo a espiritualidade como um caminho, uma jornada que a gente percorre, onde a gente vai encontrando respostas para o que está oculto. Então a gente começa numa jornada que na verdade é interna, né? Através de eu me conhecer, né? Conhecer as minhas origens, o meu passado, as minhas crenças, a minha formação, os meus valores, os porquês de tudo isso, né?
como é que eu cheguei até aqui, né, nesse formato, nessa cabeça que pensa isso, nesse tipo de emoção, tipos de comportamentos que eu tenho, né? Então, em toda essa jornada interna e também numa jornada onde eu vou entendendo que eu não sou só um corpo, mas eu também sou um centro de energia, então eu também vou começando a compreender os meus centros de energia pelo corpo, tem a ver com os meridianos, os nadis, os chakras, né? Eu começo também, então, a entender o mundo externo. Por que eu tô aqui, que planeta é esse, por que as coisas acontecem aqui dessa forma, o que existe além daqui, né? Mas são lugares que eu chego, né? Que ninguém me conta. Até a gente compartilha, eu tô compartilhando com vocês, né? Lugares que eu cheguei a partir do meu estudo e da minha vivência. Mas não é pra acreditar, né? Tudo que a gente... o caminho espiritual é um caminho solitário, a gente tem que chegar por conta própria. A gente tem que chegar porque tocou no coração, porque entrou como uma verdade dentro de mim. Porque eu estudei, porque eu entendi como tudo isso se manifesta, ou porque eu senti, ou porque eu intuí, enfim, é um caminho vasto, né? Mas isso pra mim é o caminho espiritual, né? É a gente sair, né, de uma visão muito pequenininha sobre a gente. E a gente se entender e entender o todo de uma forma muito mais ampla, tá? Então é como se a gente fosse uma célula do nosso corpo e a gente descobrisse que, então eu sou uma célula, aí tem outras células, aí tem os órgãos, né? Aí tem os ossos, o sangue, nossa, e aí isso forma um ser humano, e aí depois de ser humano é isso, tá? Eu sair dessa célula e ir compreendendo todas essas camadas que me envolvem, né? Como tudo isso funciona. Então isso pra mim é o caminho espiritual, tá? Que exige auto-investigação. Que pode ser de várias formas, tá, gente? Não precisa ser só com terapias, né? Tem várias formas. Mas enfim. Outro centro de energia que tem uma relação com a energia violeta é esse daqui, que tem a ver com vidas passadas, ancestrais, o que a gente traz lá de trás, né, da nossa família, e o que a gente traz de lá de trás do nosso histórico coletivo, não só como nação, mas como humanidade. Então, esses 5 anos a gente fez esse mergulho, né, nesses 2 centros, e Plutão, ele é uma energia que mergulha em camadas, mergulha onde ninguém quer mergulhar, que é no lodo, na lama, né? Num lugar que a gente não quer mexer. Então ele faz um mergulho pra gente revelar as nossas sombras. O que são as nossas sombras? Ariana egoísta, Ariana invejosa, Ariana corrupta, Ariana mentirosa, né? Todas essas sombras que existem em mim, mas que não necessariamente eu deixo elas, né? Elas se expressam, porque eu também tenho outras Arianas, né? Luz, consciência, né? Então eu tenho o inconsciente, que são as sombras, eu tenho a consciência, né? Que é meu corpo luz, né? São só nomenclaturas pra gente entender. Então foi um ano de a gente se revelar, né? Então tirar tudo que tá aí escondido embaixo do tapete, tá? Aconteceu na nossa vida particular, aconteceu no coletivo. Se a gente for, né, fazer uma volta e começar a ver o que tá acontecendo, né? Desde 2015 tá tudo ruindo, né? Inclusive aspectos da nossa vida que não eram verdadeiros, não estavam bem encaixados, né? Então tá tendo uma revolução já geral. Bom, acabou, né? Esse ciclo da morte acabou. Este ano a gente entra basicamente num ciclo que tá ligado a essa energia. Então você pode ver que ela já é uma energia azul e vermelho, que é uma energia que a gente chama aqui, que é a criança estrelar, né? Que eu chamo esse ciclo de autogestação. Então é uma energia da integração da energia Yin e Yang. Só que junto com essa energia que é a predominante, porque 2020 é 2020, né? Eu tenho, e tem outras pessoas que chamam essa energia de auto-julgamento. Na verdade o tarô convencional chama, o arquétipo do julgamento, né? Eu tenho outras energias, né? Que são essas duas, que esse daqui é o imperador e esse daqui é o louco. E é sobre elas que a gente vai falar aqui,
sobre essas 3 energias arquetípicas, também numerológicas e astrológicas, né? Porque cada arquétipo também tem aí seu regente, que eu vou compartilhar um pouquinho, tá? Bom, então a gente sai, né, de um ciclo da morte, tá saindo, né? E a gente entra no ciclo da autogestação. Mas esse ciclo, né, desse arquétipo, ele também é regido por Plutão, o que tira tudo que tá aí embaixo do tapete e revela, né, as nossas mazelas, os nossos preconceitos, as nossas sombras, né? Então ele continua neste ano, né? Só que ele vem com outras energias agregadas a ele. Então, quais são essas energias? A gente tem então a energia do Imperador e a energia do Louco, que são energias, uma tá ligada a Áries e a outra tá ligada a Urano. Bom, eu vou falar primeiro da energia da autogestação, tá? Então a gente sai de um ciclo da morte, a gente entra no ciclo da autogestação. A gente morreu. De alguma forma, nesses 5 anos, a gente passou por um processo de muitas mudanças, né? E morte é mudança, tá? Não, né? A gente fala morte, parece que pensa sempre na passagem do corpo, né? Não, mas tem outras mortes em vida. A gente continua esta morte, só que qual é a diferença desse ciclo de 5 anos que está terminando e deste ano que está começando? Essa morte aqui é uma morte feita no inconsciente. Então a gente tinha muita coisa acontecendo, um caos, as coisas emergindo, tantos escândalos, tantas pedofilia, a gente revendo toda a questão do nosso vocabulário, dos preconceitos, na nossa vida também muita coisa acontecendo. E só que a gente não estava entendendo, então estava acontecendo as coisas, mas a gente não estava sabendo muito bem o que, né? Estava sendo levado, porque era um processo inconsciente. Este ano continua a morte, só que ela continua num processo consciente. Então, a grande diferença é que nesses 5 anos, né, essa morte foi inconsciente, então a gente apanhou, né, no sentido de ter acontecimentos que tiraram a nossa estrutura, né, que fizeram a gente repensar um monte de coisa, que levou muita coisa embora, né, e a gente agora, então a gente apanhou sem saber, e agora, nesse ano, a gente vai apanhar sabendo por que a gente está apanhando, né? Então, a gente vai começar a compreender quanto as nossas ações individuais interferem no todo. A gente vai começar a compreender o que existe por trás desse sistema que a gente vive, né? A quem interessa o medo, a quem interessa uma sociedade focada só no trabalho, né? Então todas essas manipulações que a gente vem sofrendo, né? E nós realmente somos seres por estarmos, né, ainda vivendo muito no processo do inconsciente, então a gente é muito facilmente levado, né? Então a gente vai começar a compreender tudo isso e a gente vai começar a sacar, né, o que está por trás das coisas, e aí a gente vai ter que se posicionar. Então, quando eu começo a compreender o que está por trás de tudo, né, onde as coisas vão sendo reveladas, onde eu vou vendo com meus próprios olhos, né, vou percebendo que tem alguma coisa estranha, que as coisas não são bem assim, né, que eu acreditei numa coisa há muito tempo, muitos anos da minha vida, e que aquilo que eu acreditei não era nada daquilo, foi uma historinha que me contaram, né, então eu começo a acordar, eu começo a ver uma realidade que antes eu não via. Esse é o nosso ano de 2020, né? Então ainda é um processo de morte, mas com consciência, né? A gente tem um campo aqui, que é o nosso campo da consciência, né? Então a consciência é conseguir enxergar as coisas, né? Sabe? Olhar para aquilo e ver as coisas, né? Então quando eu falo, nossa, o que será que está acontecendo? É porque eu não estou num grau de consciência, eu estou conseguindo perceber além daquilo que está sendo mostrado neste plano, tá?
Porque às vezes não é que eu vejo, né? Às vezes eu sinto, eu percebo, intuo, né? Alguma sensação interna me leva para um lugar, enfim. Para não ficar abstrato, vamos voltar para os arquétipos esse ano. Então, esse ano a gente continua morrendo mais com consciência, sabendo, né? O que tá acontecendo, por que as coisas estão acontecendo. E começar a ter uns choques de realidade, né? E de consciência, tá? Esse é o arquétipo que tem a ver com o louco, né? Que já vou falar do louco então. O louco, ele é um arquétipo que ele tem alguns caminhos, né? Mas o caminho do louco este ano, ele é um caminho que está ligado ao mito da caverna de Platão, que é uma historinha assim, né? Então existiam alguns homens que moravam numa caverna, né? E eles ficavam de frente para uma parede e eles enxergavam só a sombra. Aí atrás deles tinha uma fogueira e eles enxergavam na parede só a sombra que vinha dessa fogueira. E tudo o que eles conheciam na vida deles e para eles de mundo era aquilo. Então por que eles não fugiam? Porque eles nem sabiam que existia um outro caminho, né? Por que eles não questionavam? Porque aquilo para ele era a verdade absoluta, né? Aquilo que ele via, que ele conseguia ver que era sombra projetada daquela fogueira, era tudo que existia. Aí um dia, né, um desses homens, ele sai, né, desse espaço, né? E ele acha uma saída. E quando ele chega lá fora dessa caverna, ele é ofuscado pelo sol. Esse ano a gente está sendo regido pelo sol, né? Que está ligado à casa 5, que está ligado à energia da consciência, né? Mas aí ele vê o sol e ele é ofuscado por essa luz, né? Porque ele estava acostumado num ambiente mais escuro. E aí aos poucos ele vai abrindo os olhos e ele vê que existe um mundo lá fora. Que o mundo não é aquilo lá que ele vivia. E ele fica assim tão espantado e tão maravilhado. E ele volta para contar para aquelas pessoas que estão na caverna. E ele conta. E algumas das pessoas até ameaça a vida dele porque diz que ele está mentindo, que é uma ilusão, uma invenção da cabeça dele, né? Então essa história remete à nossa história deste ano. Este é um ano de um grande despertar, né? A gente já viveu outros anos de despertar no coletivo. E na nossa vida individual, cada um de nós, no seu processo, na sua jornada, alguns de nós já viveu também um processo de despertar, 2 processos, não é que você desperta e pronto, né? Você atinge um grau de consciência, daí de repente você continua vivendo nele, né? Daqui uns anos você atinge outro grau de consciência, né? São níveis, tá? Então, coletivamente, este é um ano desse grande despertar, onde essa energia desse sol, né? Ela lança luz sobre a humanidade. Então a gente amplia a nossa consciência e começa realmente a enxergar as coisas do jeito que elas são. Na nossa vida pessoal e na nossa vida coletiva, porque tá tudo interligado, tá bom? Bom, esse é o arquétipo do louco, tá? E aí, falando um pouco ainda do ciclo da autogestação, que é o arquétipo maior regente desse ano, que é do julgamento, né? Que é de separar o joio do trigo, né? Então quem tá desperto, quem não tá desperto, quem aprende, quem vai aprender com todo esse processo que a gente vai viver esse ano, quem realmente vai acordar, né? Quem vai sair desse mundo robótico, né? Do piloto automático, onde está ali sendo levado, manipulado, né? Então essa é a separação do joio do trigo. Mas o ano da autogestação é um ano que eu chamo de ano zero, o ponto zero, né? Porque o nosso nascimento, né, o parto, ele vai acontecer em março do ano que vem. A gente vai nascer, né? Todo esse ano é um processo de autogestação. Nós estamos grávidos da gente mesmo, né? De um novo sistema, né? De uma nova forma de ser, de pensar, de agir, novos valores, tudo novo, né? E
que junto com isso, né, também vem essa energia aí dessa era aquariana, tá? Então tem vários ciclos, várias formas de expressar sobre essa nova fase da humanidade que a gente está entrando. E aí eu vou dar uma pausa para falar sobre essa questão do entrar, né? Porque geralmente quando a gente ouve isso, como a gente ainda está muito ligado ao plano da matéria, a gente isso nos remete a que então acabou tudo, agora vai começar tudo de novo, né? E não é desse jeito que as coisas acontecem, né? Entre uma era, né, e outra, entre um ciclo e outro, entre uma fase e outra, tem uma transição. E a gente está vivendo exatamente essa transição. Então esse ano é um ano zero, é um ano da nossa autogestação, a gente está gestando, né, parindo, né, uma nova terra, um novo ser, e o ano que vem a gente vai dar à luz, né, a esse ser. Mas quem aí né, já ficou grávida e já pariu, sabe que esse é um processão, né, que ele não é assim cheio de flores, todo lindo, maravilhoso, cheio de amor, não, né? A gente tem vários desafios, tanto na nossa gestação, principalmente nos 3 primeiros meses, né? Que nossos hormônios, nosso corpo está recebendo um corpo novo, então nosso corpo está movimentando, né? Para entender, para receber, para se modificar, né? Quanto no final e no parto e no puerpério, né? Então aí daí para frente, né? A gente tem bastante desafios, né? Mas, então não é que a gente, não é essa mentalidade que a gente tem de que agora a gente vive numa era encantada, né? A gente vai ter desafios, porque a gente mora neste planeta ainda, né? Que é um planeta que a gente vem pra cá, né? E aqui é um planeta escola, a gente vem pra estudar, né? Pra passar de ano, pra evoluir, tá? Mas sim, já é um outro cenário. Tá? E nós que estamos vivendo neste período, escolhemos estar neste momento de transição. Se a gente escolheu, é porque a gente está tendo a oportunidade de contribuir, de ser um agente nesse processo de mudança. Agente, não paciente, agente. Agir para que realmente uma mudança aconteça. Autogestação. Ok? Então já falei da autogestação, já falei do louco, descendo todo voltado para essa energia, né, para essa regência, né, do Sol, que é o ano que nos vai reger pela astrologia. É um ano que traz, né, traz o 22, que é o número mestre, né, o número do eu empreendedor, da gente descobrir dentro da gente a nossa capacidade de fazer pela gente, né, de criar aí o nosso próprio empreendimento na vida. Mas isso eu não vou me aprofundar nisso. E esse 4, né, que ele é o arquétipo do rei. E aí, na verdade, eu ia falar sobre ele no começo e acabou ficando pro final, né. Mas eu trago outro arquétipo para vocês verem, né? Porque esse aqui é do tarô que eu uso, né? Que é da Hora Soma, mas eu tenho um outro tarô aqui, que ele é mais tradicional, né? Que é o tarô de Marcélia. E ele mostra que esse rei, vou mostrar aqui pra vocês, não sei se a câmera vai conseguir dar um... aí, né? Então você pode ver que este rei, ele tem uma coroa, ele tem aí um bastão, né? Ele tem vários símbolos aqui, tá? Vou falar de alguns. Bom, e vou associar ao momento que a gente tá vivendo, tá? Então, assim, quando eu falei que esse ano, né, o imperador, essa energia masculina, ela ia vir pra cá, pra romper com todo o poder, né, o poder que vem do céu e da terra, porque tá tudo interligado, eu tava falando de todo o poder que nos escraviza, né? Então, quais são os poderes que nos escravizam, né? Que a gente é refém deles? O econômico, o político e o religioso. Então, o imperador, né? Ele é um rei soberano,
mas ele não é o rei que a gente está acostumado, né, que é aquele que se coloca acima do povo e que ele dita as regras e que tudo vem de cima para baixo, não. Tanto é que nessa posição, não dá pra você, eu tô gravando sozinho, então não tem gente pra focar aqui. Mas nessa posição, não sei se dá pra vocês verem, mas ele tá encostado assim, né, com a mão aqui, a mão esquerda aqui, e ele tá com a perna, né, cruzada, formando um 4, ele tá totalmente descontraído. Deixa eu subir aqui ver se ele foca. E ele tá com o escudo dele, né, protetor do lado. Então ele tá assim, relaxado, né? Ele não tá se impondo, ele tá ali na dele, porque ele sabe do que ele precisa fazer. Ele se coloca também numa posição mais vulnerável, né? Então, esse momento que a gente está passando, olha que curioso, né? Corona, ele significa coroa solar. Então aqui a gente pode relacionar coroa com a coroa do rei, do imperador, e o solar como não só a regência do sol, mas o solar no sentido desse grande despertar, dessa consciência que a humanidade precisa despertar. Então a gente tem algo externo chegando na nossa vida para que todo esse processo interno aconteça. É uma oportunidade. Independente se esse vírus foi criado em laboratório com outros interesses, se ele aconteceu porque algo além da gente mandou para que a gente possa despertar, se realmente foi a partir de alguma coisa que alguém comeu, não importa. Importa, assim, não importa para esse contexto, né? Porque o que a gente tem de concreto é que a gente está vivendo um momento onde a gente está tendo uma grande oportunidade para fazer um salto quântico de consciência. Então o imperador, ele tem essa coroa, né? Que essa coroa, ela é a representação da sua consciência, né? Ele tem ali essa perna cruzada, né? Representando esse 4, né? Quando ele cruza a perna assim, meio, né, em pé, ele tem ali a representação do número 4, que esse ano é o ano 4, né? E o ano 4, né, a gente, é um ano, na nossa vida pessoal, quando a gente está na numerologia 4, né, é um ano onde a gente precisa ali organizar a nossa casa, porque a gente vai passar por uma grande mudança, né? Por uma mudança, nesse caso, grande mudança. Então, 4, esse 4 da perna dele tem várias relações, mas tem uma relação também com os pontos cardeais, né? Quando a gente está perdido, a gente precisa de uma bússola, né? Para que a gente se oriente para onde a gente está e para onde a gente deve ir. Ele também tem um escudo onde tem ali uma águia, né? E a águia, simbolicamente, ela representa esse nosso terceiro olho, a gente conseguir enxergar além, né? A gente ter essa visão assim panorâmica do que está acontecendo. Então, eu não me envolver em manipulações e notícias que me manipulam para que eu caia no lugar da baixa frequência, do medo, do se encolher, do se paralisar, né? Não. Mas a águia nesse sentido de eu conseguir olhar, né, entender a realidade, né, realisticamente o que a gente está vivendo, fazer o que tem que ser feito com os 2 pés no chão, mas não entrar nesse lugar da manipulação para nos levar para um lugar onde a gente é facilmente capturado, tá? E qual é a maior escravidão que a gente vive? Da nossa mente, né? Tanto é que muitos de nós, mesmo sozinhos em casa, sem ninguém olhar, a gente não consegue ir na frente do espelho, arrancar roupa, dançar, fazer careta, sei lá. A gente tem vergonha, né? A gente se esconde da gente mesmo, né? Porque a nossa mente não deixa, ela nos atormenta. Então é um momento onde a gente também tem que ter esse olhar da águia, olhar sobre o todo e não ficar só enxergando, né, a paranoia, o medo, o desespero, né? Não, ficar no seu eixo, né? Sempre com esse voo da águia, que é esse imperador, ele
nos leva para esse lugar, nos dá essa oportunidade, né? Então é uma energia masculina esse ano, que tá aí no sagrado masculino, nossa energia yang, que tá fazendo também com que todo esse processo ele aconteça, né? Esse masculino ele não anda sem este feminino, que é algo que a gente tem que levar daqui para frente para as nossas vidas, né? Eles são parceiros para a eternidade. Tanto é que os dois carregam a águia, o escudo, o cedro, tudo, a coroa, né? Eles têm os mesmos instrumentos, só que cada um age na sua praia, né? Do seu jeito, com a sua forma, né? Ou com a sua não forma, tá? Então os dois são importantes. Também a gente achar essa questão da gente hoje tá vendo toda essa questão dessa quebra do patriarcado, né? Não é para ninguém tomar o poder, ou não deveria ser, porque toda vez que existe uma tomada de poder, né, existe alguém que está acima, e a gente tem que caminhar agora para que todos nós caminhamos um ao lado do outro, né? Que é uma energia da era aquariana. Né? Não que a era aquariana ela vá trazer isso, mas ela tem toda uma energia para levar a humanidade para os seus ideais, que é a fraternidade, a igualdade, a liberdade, o uso da tecnologia, né, como uma ferramenta para facilitar a nossa vida, para aproximar as pessoas, para a gente adquirir conhecimento, para a gente ter melhor informação. Também é uma era onde a gente vai... A era de aquário também ela tem o desenvolvimento dos nossos sentidos extrafísicos, né? Da gente começar realmente a se desenvolver nosso corpo de energia, né? Não só nesse corpo físico, da gente então começar a se comunicar com outras civilizações, né? Então tem bastante coisa aí lá para os próximos 2100 e poucos anos. Tá? A gente está no ano zero desses 2100 e poucos anos, tá? E uma outra coisa, né, que para finalizar, que eu gostaria de compartilhar então, que é assim, o que vai acontecer daqui para frente? Não sei. Pelos meus estudos, e por essa energia do imperador, né, quando o imperador ele aparece, ele tem a quebra do poder nessas três estruturas que eu falei, né? A financeira, então tem essa questão desse colapso financeiro, que eu acredito que a gente ainda não viveu, né? A gente está vendo que está afetando, mas que a gente ainda não chegou no ápice disso. Tem a religiosa, que eu não sei como vai se dar, mas a gente tem aí, o ano está começando agora, né? Daqui 2 dias o ano vai começar, a gente tem ainda mais 12 meses para essa questão dessa derrubada desse poder, né, que a religião impõe aos homens, né, então é alguém que conta pra gente o que existe, como deve ser, o que a gente deve fazer ou não fazer, né, não é a gente que se conecta, né, com essa energia, com essas crenças, tá, e não tô falando que todas são assim, tá, mas a maioria, e também da política, né, então tem bastante coisa ainda este ano, né, para esse poder, né, o que vem do alto, que vai romper com o poder, né, e tem o poder do nosso ego, nessa questão do nosso ego, da gente se achar, né, o centro do mundo, né, do universo, e a gente achar que só a gente existe, né, o que vem aí para nos mostrar que não é bem assim, né, o que vem desse sistema, né, da Terra, né, para também romper com esse poder, né, que está há muitos anos nos manipulando, né, fazendo com que a gente viva um sistema tão desigual, né, uns com tantos, outros sem nada, enfim, sente aí no seu coração, né, o que você acredita, né, o que você sente que pode ser essa derrubada desses poderes. E é isso. Então, que daqui 2 dias a gente esteja aí celebrando essa chegada. Eu realmente acredito que tudo que a gente está vivendo e o que a gente vai viver
Tudo é para realmente nos chacoalhar, mostrar que a gente está vivendo de uma forma completamente doentia. Tanto é que uma outra simbologia que eu esqueci de falar, né? A gente viveu o ano 4, né? E o 4 é o quadrado. E o quadrado nos remete às paredes, né? Então a gente também tá tendo que viver dentro de casa, dessas 4 paredes, né? O quanto tá difícil pra gente conviver com a gente mesmo, o quanto tá difícil pra gente conviver com o nosso silêncio, o quanto tá difícil pra gente conviver com a nossa família, brincar com os nossos filhos, algo que deveria ser natural na nossa vida, né? Então realmente a gente tá numa sociedade que a gente tá doente. E eu acho que tudo isso que está acontecendo, que vai vir a acontecer ainda, não é ruim. Ele é algo necessário para o nosso despertar. O que a gente tem que fazer? Encontrar um caminho interno de estar em paz, de estar centrado, de estar presente e de fazer a nossa parte. Não entrar nessa onda de desespero, de medo e de apocalíptica. Tá? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre os arquétipos, me escreve. Eu adoro compartilhar aquilo que eu estudo. Se você quiser agendar uma leitura de alma, eu já fazia por videoconferência desde que eu mudei pra Floripa, há 3 anos. Então agora que a gente tá aí nos nossos lares, tá aqui o convite, né, para quem quiser fazer a sua leitura da alma, esse caminho da autoinvestigação. E um feliz ano novo para todos nós. Tchau!